A culpa de haver maçais na política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 17 de setembro, são agora 6h30 da tarde. E tem chamado a atenção o comportamento do coach picareta, sim, coach picareta Pablo Marçal, nos debates entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas vamos lá, de quem é a culpa de ter um Pablo Marçal disputando a prefeitura de São Paulo e participando dos debates e fazendo o que ele está fazendo, desvirtuando a política, agredindo adversários e tentando só lacrar com as suas redes sociais. Com o surgimento das redes sociais, lá atrás, no começo, a expectativa era de que elas serviriam para que as pessoas pudessem expor ideias com mais facilidade, conectar as pessoas, reduzir distâncias. Na política, essencialmente, a expectativa era de que, por exemplo, os partidos políticos menores suprissem a menor visibilidade que possuíam diante dos grandes partidos e assim pudessem, enfim, debater com um mínimo de pé de igualdade com os partidos maiores. Em boa medida, isso até aconteceu, só que de forma torpe, de maneira torpe. Com as redes sociais vieram logo, os influenciadores digitais de todas as áreas, de todos os temas, enfim. E logo isso virou uma profissão. E em seguida, essa lógica, essa coisa toda chegou à política, com parlamentares, gestores, etc., se comportando inclusive mais como influenciadores digitais do que como figuras da política, de promoção do debate público de forma séria, serena, objetiva. E daí, o resultado foi que, em vez desse debate de ideias, veio a lacração, a ofensa ao adversário e o não debate. Vale somente o corte para gerar engajamento nas redes sociais. O fazer política sob a ótica de um influenciador digital é não primar pelo conteúdo, mas pela estética, pelo gatilho que o dito ou o exposto provoca nas pessoas. E juntando aqueles que souberam mesclar a televisão com as redes, os resultados eleitorais até agora, convenhamos, têm sido consideráveis. Falando em provocar gatilhos, não é só a extrema-direita que faz uso dessa técnica. Diversos perfis nas redes ditas de correio, que eu chamo redes rápidas, o Blue Sky, o antigo X, o Instagram, e canais à esquerda aqui no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, também fazem uso dessa técnica de provocar gatilhos. Em ambos os casos, a extrema-direita ou a esquerda, esses canais e perfis se valem de títulos como acabou, detonou, deu invertida, bolsonaristas em pânico, petistas em pânico, deu ruim, já era, passou mal. E, em boa medida, o conteúdo ofertado, em muitos casos, é um corte de uma discussão, seja numa comissão na Câmara de Deputados ou no Senado, ou de uma entrevista, sem contexto, sem nada disso. Tal qual fazem os canais da extrema-direita, fazem muitos que se posicionam à esquerda. Nesse sentido, é tudo igual, muda só a orientação. É a mesma coisa com a fiação trocada, digamos assim. Mas se não exagerar nos títulos, não oferecer esse tipo de conteúdo, não engaja. É justamente esse tipo de conteúdo que está tirando das pessoas a capacidade de refletir, de pensar, além das manchetes, entender que dar invertidas não significa nada
substancialmente. Tem muitos canais aí que vendem o fim do Bolsonaro e da extrema-direita, acabou o Padical, etc., há 3 anos, pelo menos. Né? Isso tudo é perfumaria. Como eu acabei de dizer, quantos canais e perfis por aí já vêm há anos dizendo que acabou para Bolsonaro, ou acabou para Lula, ou para o PT, acabou para a extrema-direita, tudo é fim acabado, é urgente. E ele, Bolsonaro ou Lula, ainda estão aí. Assim como a extrema-direita, com uma força eleitoral, e aqui a crítica aos canais à esquerda, que tanto vendem que a direita acabou, a extrema-direita acabou, etc. Sempre que tem, quando tem uma denúncia, quando sai a notícia de uma investigação da Polícia Federal, quando sai a informação de que a Procuradoria-Geral da República vai oferecer denúncia, ou que é uma decisão monocrática de qualquer que seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, pense, não se deixe enganar. Nessa seara aí, a culpa dos maçais de agora, não só o do Pablo Couto Picareta, e dos que virão por aí, que muitos vão surgir por aí, porque vivemos a era das redes sociais, também é nossa, nós, do campo da esquerda. E já começam a surgir aqui e acolá candidatos à esquerda com esse perfil lacrador, querendo causar aqui e acolá, sem debater nada de forma concreta e objetiva. Nomes à esquerda com esse perfil já estão surgindo e já são candidatos, inclusive, nas eleições deste ano, de 2024. E quando os maçais desses que topam, inclusive, fazer baixarias em debate, forem do campo da esquerda, aí sim a justiça eleitoral porá freio nisso. Sim, a justiça eleitoral também tem culpa nisso. No caso de São Paulo, tivesse o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado feito o seu trabalho e caçado o Couto Picareta nas primeiras presepadas, o Brasil não teria visto o Datena meter uma cadeira nele durante um debate entre candidatos. Assim como se a Justiça Eleitoral tivesse feito o seu dever quando Jair Bolsonaro pegou um tripé de uma câmera cinematográfica ou fotográfica, o que quer que seja, insinuou ser uma metralhadora e disse em discurso, vamos metralhar a petezada aqui do Acre, muita coisa disso, desses maçais que estamos vendo aí, não teria ocorrido. Marcelo Arruda, por exemplo, poderia estar abraçado a sua esposa e a seus filhos agora e não ter sido assassinado durante a sua festa de aniversário. Outra culpada dos maçais da vida por aí é a mídia. Primeiro, por naturalizar a extrema-direita na política, tratando-a com normalidade, inclusive usando o PT de falsa premissa como oposto simétrico, nada mais falso, e com o intuito, essencialmente, de forçar a volta de ao menos um congênere do PSDB da década de 90, a tal aflição pela terceira via que não virá. Segundo, por permitir que Marçal vá aos debates. A legislação brasileira obriga a presença de candidatos com partidos que tenham no mínimo 5 deputados federais. Isso estou falando de primeiro turno. E não é o caso do PRTB, do Marçal. Então, nenhuma emissora tem a obrigação de levar o Pablo Marçal para os debates. E se já no primeiro que participou causou o que causou, desrespeitou não só os candidatos, não só a emissora que o chamou, desrespeitou o processo eleitoral, a democracia brasileira. É aquele erro que só se comete uma vez. Levou uma vez para não levar mais. Marçal vai aos debates, essencialmente a mídia permite, a convite da mídia, porque para a mídia esses espaços são somente um produto das emissoras, tal qual são as novelas, tal qual acaba sendo o seu noticiário. E nada há ali compromisso real com a democracia, como fazem tanta questão de tagarelar, sempre quando anunciam que farão debates. Tivessem de fato esse compromisso, o Couto Picareta não estaria nos debates, porque ele não respeita os espaços aos quais ele é chamado. Se não tomarmos cuidado, o debate político será resumido a dancinhas e ofensas nas redes sociais. O melhor nome será, para os eleitores, aquele que esculhambar o outro com mais veemência. O nome disso é mediocridade e não política.
E nessa seara ganham aqueles sem compromisso real com o bem-estar da população. Ganham aqueles que se sustentam na manutenção do status quo da sociedade, que se sustentam da disparidade social e econômica do país. Se uma sociedade politizada é meio caminho para a transformação, e não podemos haver uma sociedade politizada sem conhecimento, né? O forte de uma democracia é um eleitorado bem informado. O que estamos vendo agora, nesse momento, estamos presenciando não só por conta do Pablo Marçal, mas o conjunto da obra todo de um tempo para cá, e que tem se consolidado, é o fechamento da via civilizatória. Ou abrimos o olho enquanto sociedade, inclusive, ou poderemos entrar num caminho sem volta.